Hoje, no início do programa, eu tive uma inspiração. Eu estava comentando sobre diversas coisas e me ocorreu a questão do potencial. Então eu queria falar sobre o potencial humano, sobre o potencial. Às vezes nós não damos valor nenhum para uma determinada pessoa, porque nós fazemos uma avaliação muito rápida e muito superficial. Então você não para observar direito o comportamento daquela pessoa e já sai julgando. E às vezes a pessoa está numa fase da vida que parece que a vida dela não caminha, parece que nada acontece. Mas é um engodo, é uma ideia errada que a gente tem. A gente se engana quando a gente olha para a pessoa de uma forma muito superficial. Porque todo mundo tem fases na vida. As fases da vida. Eu mesmo, houve um tempo na minha vida que parecia que a minha vida estava estagnada, parada, não ia para lugar nenhum, nada acontecia. E isso me preocupava porque parecia que o meu futuro seria um futuro de fracasso, um futuro incerto. O que é que eu vou fazer na vida? Já te perguntaram isso? O que é que você quer fazer? Quando se é jovem, muita gente pergunta: o que é que você pretende estudar? O que é que você pretende ser na vida? Não tem essa pergunta? Tem. As pessoas fazem perguntas desse tipo, a gente fica com aquela curiosidade. Eu mesmo já me vi perguntando isso para jovens. O que é que você está estudando? E o que é que você pretende fazer? E às vezes o jovem diz: eu não sei. Eu ainda não sei, ainda não pensei nisso. E é normal, claro, um jovem de 14, 15, 16 anos não tem ideia ainda do que ele quer fazer. Ele ainda não percebeu qual é a aptidão dele, qual é a inclinação dele. Então fica difícil você escolher o que quer fazer na vida com pouca idade. Mas nós que somos pais principalmente, nós devíamos aprender a observar melhor as pessoas pelo comportamento delas. E aí eu quero aproveitar nesse momento e falar com você sobre a teoria das inteligências. Tem um pesquisador norte-americano, ligado à Universidade de Harvard, chamado Gardner, ou Howard Gardner. Esse cara, ele fez um estudo bem profundo da inteligência. Bem antigamente, a inteligência das pessoas era quantificada através do chamado teste do QI, do quociente de inteligência. Eram aplicados alguns testes com alguns probleminhas para que a pessoa resolvesse, e aí observavam o resultado. Se a pessoa tinha conseguido resolver, se a pessoa tinha sido mais criativa, e aquilo determinava o quociente de inteligência daquela pessoa. Eles, de fato, quantificavam, davam uma pontuação à inteligência daquela pessoa. E diziam: olha, essa pessoa aqui tem 80 QI de inteligência, ou o quociente dele é 80. Ou o quociente de inteligência dele é de 100. Até 100 era considerado uma pessoa normal, sem inteligência que chamasse a atenção. Mas algumas pessoas eram mais criativas, eram diferentes, eram mais rápidas para solucionar os problemas, para passar pelos testes, e então eles atribuíam uma pontuação maior do que 100. E aí então essa pessoa era considerada bem dotada. Era a pessoa bem dotada no seu QI, no seu quociente de inteligência.
Só que o Gardner ficou descontente com essa história. Será que aqui se encerra tudo? É isso? É feito um teste, geralmente de aritmética, contas ou alguns probleminhas que eram apresentados para ver qual era a solução que a pessoa encontrava. Será que aqui se determinava realmente a quantidade de inteligência das pessoas? Será que é isso mesmo? Ele ficou descontente. Como ele era um cara ligado a Harvard, um pesquisador ou um cientista, era chamado de cientista cognitivo. Era o cara que estudava a cognição das pessoas, a capacidade mental das pessoas. E aí ele começou a estudar mais detidamente, profundamente, e ele estabeleceu uma teoria que foi lançada em 1983. Ele lançou oficialmente esta teoria chamada Teoria das Inteligências Múltiplas. E nessa teoria, ele traz algumas dimensões da inteligência, que eu acho que você deveria prestar atenção agora, porque isso pode te ajudar. E pode ajudar a orientar algum jovem da sua família. Seria legal que a gente conversasse com os nossos jovens sobre a teoria das inteligências. Quase ninguém fala disso, mas é muito importante. Aquele teste de aptidão que normalmente é feito, não é todo mundo que faz, mas existe o teste de aptidão até para você determinar o que é que você quer estudar, quer se formar no quê. Mas são poucas pessoas que falam sobre isso. E sobre a teoria das inteligências múltiplas, então, quase ninguém fala. E eu gosto de falar sobre essa teoria, porque essa teoria abre os nossos olhos. Essa teoria vai nos mostrar qual é a nossa inclinação. Quando falam assim, olha, você tem que ter foco. Já ouviu essa expressão, você tem que ter foco? Falam isso demais. Isso também me incomodava. Foco, mas foco no quê? Como assim ter foco? E a teoria das inteligências múltiplas do Gardner nos traz esta luz, elucida essa questão. Então vamos lá. Gardner disse que existem 8 dimensões da inteligência. Eu vou aqui nominar todas elas, mas não precisa ser necessariamente nessa ordem. Ele disse que nós temos uma inteligência ou uma dimensão da inteligência chamada inteligência lógico-matemática. E aí ele explica que tem gente que tem uma certa tendência a lidar com números, tipo administração de empresas. O cara que gosta de lidar com números, com porcentagem, com uma série de coisas, né? Nesse sentido aí de números, de contas, de problemas para serem resolvidos. Então ele diz que as pessoas que têm essa inteligência chamada lógico-matemática mais bem desenvolvida, normalmente deve se dedicar a esse tipo de trabalho, deve buscar uma formação que tenha a ver com isso, principalmente com a administração. São apenas alguns exemplos que eu estou dando aqui para você se situar, para você, de repente, perceber qual é a sua aptidão. Porque quando você descobre qual é a sua aptidão, fica mais fácil focar. E focar é se dedicar mais àquela função, se dedicar mais àquele estudo e tornar-se uma pessoa com maior habilidade. E ele diz também que se você focar naquilo que de fato é a sua aptidão, você tende a ter sucesso. Dia desses eu falei sobre o sucesso. Que legal, né, essa teoria, porque ela nos dá um norte, uma direção, ela faz a gente pensar e se dedicar mais àquilo que é a nossa, de fato, inclinação ou o nosso talento. Então, uma delas é essa, lógica matemática ou lógico-matemática. Depois ele diz que tem uma dimensão da inteligência chamada inteligência linguística. A inteligência linguística tem a ver com o falar bem
e com o escrever bem. Já notou que tem gente que tem facilidade para falar? A gente vê no rádio, na televisão, as pessoas que têm grande facilidade para se expressar verbalmente, oralmente. Os políticos, os palestrantes, os críticos, os analistas, são aquelas pessoas que sabem falar, sabem apresentar argumentos, sabem desenrolar, né? Sabem desenrolar de fato um assunto, tem muita facilidade. E tem os caras que escrevem bem, os escritores, os caras que sabem de fato desenvolver uma dissertação, né? um ditado, sabem escrever, sabem como colocar as palavras, entendem mais das conjugações verbais, da gramática de uma forma geral. Então é a chamada inteligência linguística. Faça uma reflexão aí para saber se você tem ou não esta inteligência mais apurada em você. Eu que dou aula de oratória, eu já percebi que tem gente que tem maior facilidade para falar. E tem outras que têm uma dificuldade enorme, que não conseguem desenrolar um assunto, não conseguem desenvolver um assunto. Essas pessoas, digamos, elas têm dificuldade nessa inteligência, mas que podem desenvolver. Já eu falo sobre isso, sobre como desenvolver uma determinada inteligência. Depois ele fala sobre a inteligência musical. Essa é fácil de identificar. As pessoas que cantam bem. Conhece alguém que canta bem? Que canta afinadinho, que canta certinho? De repente você é essa pessoa. De repente você tem a facilidade para cantar, mas nunca desenvolveu o talento. Ou até não reconheceu em você esse talento. E é uma inteligência também. Inteligência musical, as pessoas que têm essa facilidade, que percebem quando alguém está desafinando, que conseguem cantar de forma afinada. Às vezes não é cantor, às vezes é só um instrumentista também. Ou às vezes é alguém que faz, por exemplo, programação musical, que tem que conhecer as músicas, saber escolher as músicas. Tem aquele cara chamado Alok, já ouviu falar do Alok? Ele é um DJ, né? Ele opera lá os equipamentos de som. Ele não é cantor. Ele já tentou cantar, mas canta super desafinado, não serve para cantar, não serve para escrever música e fala com alguma dificuldade também. Não é um cara que desenrola um assunto com facilidade. Você nota que ele tem uma limitação, mas é um sucesso como DJ no mundo inteiro, hein? Um brasileiro que tornou-se super famoso e muito rico apenas sendo um DJ, escolhendo músicas, tocando músicas, fazendo alguns arranjos. Olha que legal que é isso, né? Ele tem inteligência musical, embora não cante bem, mas tem um ouvido apurado para música. Depois tem a inteligência, ou a dimensão da inteligência, chamada espacial. Como assim, inteligência espacial? Sabe os caras que dirigem bem? Por exemplo, corredor de Fórmula 1. Às vezes você vê o cara correndo, o cara perde a corrida e você acha que ele não é bom. Mas tenta dirigir o carro dele do jeito que ele dirige para ver se você consegue. Não consegue. O que ele tem? Noção de espaço. E não é só isso. Não é só o corredor. Por exemplo, um pedreiro. Veja, um pedreiro que às vezes não tem formação nenhuma. É um pedreiro que aprendeu trabalhando mesmo ali na labuta. Não tem conhecimento técnico nem nada, mas é um cara que sabe construir, que constrói casas, constrói prédios e constrói colocando as paredes no prumo, colocando as janelas no nível, fazendo uma construção perfeita, com a facilidade de olhar e perceber. A inteligência espacial também tem a ver com moda.
Sabe esses caras estilistas, né? Os estilistas que têm que desenhar modelo de roupa, participam de desfiles e etc. Esses caras também têm a noção de formas, distâncias. É chamada inteligência espacial. Se você é ruim para fazer manobras de carro, se você tem dificuldade, às vezes até foge de ter que estacionar um carro em algum lugar que está mais apertadinho, que você sabe que tem alguma dificuldade, não consegue fazer as manobras direito, é porque lhe falta a inteligência espacial. Se você vê uma construção toda torta, fora de prumo, fora do nível, fora do esquadro, é porque quem construiu não tem boa inteligência espacial. Essa também é uma dimensão da inteligência. Depois nós temos uma inteligência chamada sinestésica corporal. Olha, o que é isso, Jota? Sabe os caras que jogam futebol? Sabe os dançarinos, os malabaristas? Você já assistiu algum espetáculo do Circo de Soleil, que você vê aquelas pessoas fazendo arte que parece mentira? Não é possível que o ser humano consiga fazer aquilo com aquela habilidade toda. Aquilo tem a ver com inteligência sinestésica corporal, é o domínio do corpo. Olha que legal, né? O jogador de futebol, às vezes ele não é um cara nem bom para falar, nem bom para escrever, nem bom para cantar, nem bom para coisa nenhuma, mas é muito bom para jogar futebol. E joga. É um craque. Nós temos muitos assim. E você, quando tenta jogar futebol, você é um verdadeiro perna de pau. Não dá para futebol, não sabe jogar, não consegue, não tem pique, não tem drible, não tem nada. Pois é, você não tem inteligência sinestésica corporal. Tem gente que dança totalmente fora do ritmo, horrível, até ridículo você vê. Pessoa que não tem também essa inteligência sinestésica corporal. E tem gente que dança super bem, não tem? Tem gente que tem uma facilidade enorme para dançar, porque tem a inteligência sinestésica corporal, a capacidade do toque, a capacidade de domínio dos seus movimentos. Tem mais uma inteligência chamada inteligência interpessoal. A inteligência interpessoal é a capacidade de você se relacionar, fazer amizades, de você aglomerar pessoas, de você dominar realmente ali o ambiente. Aquelas pessoas que são mais alegres, né, que chegam na festa, todo mundo nota a presença dela, uma pessoa sorridente, que se dá bem com todo mundo. Essa é a inteligência interpessoal, a capacidade de se relacionar com as pessoas. E aí você tem que olhar para você mesmo e verificar se você tem essa inteligência. A pessoa que tem o domínio disso, que é aquela pessoa mais espontânea, extrovertida, que se dá bem com todo mundo, que sabe lidar com as pessoas, pode ser um excelente vendedor, pode ser um excelente líder. Veja, pode ser um excelente palestrante, um humorista, um apresentador. Então você vai meio que se situando. E eu estou falando tudo isso porque o assunto é potencial humano. Tem mais uma inteligência chamada inteligência intrapessoal. Eu falei da interpessoal, que é aquela inteligência do relacionamento com outras pessoas. E a intrapessoal é a capacidade de se conhecer, de se respeitar, é a capacidade de olhar para dentro de você e entender as suas limitações e respeitar as suas limitações. Não viver crises existenciais porque alguma coisa em você te desagrada. Olha, que bacana você entender sobre as inteligências múltiplas, porque você pode se transformar ao saber delas. Tem gente que entra em conflito com ela mesma, tem gente que se desespera, porque às vezes tem um problema e não consegue lidar com ele. Atualmente, a sociedade se transformou, a gente sabe disso, não é? Hoje você vê
casamentos entre homens e mulheres, entre homens e homens, entre mulheres e mulheres. A sociedade não está muito mais liberal? E você nota que essas pessoas que são, digamos, simpatizantes ou até pessoas que fazem parte do grupo LGBT, você vê que elas são mais felizes, elas estão se expondo mais, elas estão levando a vida delas com muito mais motivação e alegria, coisa que antigamente as pessoas sofriam demais, escondiam o que chamam de orientação sexual, que na minha opinião não tem nada de orientação. Eu sempre critiquei essa denominação. Não é orientação, é inclinação. É só você ir ao dicionário e ver o que significa orientação e o que significa inclinação. Ninguém é orientado para ser, por exemplo, um homossexual. Não, nenhum pai, nenhuma mãe orienta o filho ou a filha a ser homossexual. Isso é uma coisa que acontece de forma natural, por isso é a inclinação. Então, eu sou contra a história de falar de orientação, mas eu estou só falando isso para explicar, para você entender onde eu quero chegar. Antigamente as pessoas viviam um conflito interno e algumas pessoas se anulavam. Muitos até cometiam suicídio. É verdade, cometiam suicídio. Porque às vezes não tinha aceitação da família ou da sociedade, tinha que esconder a realidade delas e viviam um inferno pessoal. E a inteligência intrapessoal, ela diz que você deve se aceitar tal qual você é. Então, entendendo isso e desenvolvendo essa inteligência intrapessoal, elas se aceitam mais facilmente. E às vezes é um problema físico que você tem, às vezes uma limitação intelectual que você tem, é compreender, aceitar e não viver esses conflitos pessoais, internos. Isso é uma inteligência chamada intrapessoal. E o Gardner finalmente ainda estabelece mais uma dimensão da inteligência, que é a inteligência naturalista. A inteligência naturalista. O que vem a ser? São aquelas pessoas que têm facilidade para lidar com a natureza. Pessoas que gostam de cuidar de flores, pessoas que gostam de fazer horta. Já ouviu também aquela expressão que fala assim, olha, fulano tem mãos boas para plantar? É pessoa que tem um contato mais íntimo com a natureza. Tem uma relação de intimidade, de carinho, de respeito com a própria natureza. Tem gente que planta e as coisas não dão certo. A planta não se desenvolve, a planta acaba muitas vezes até morrendo e você não entende muito bem por quê. Por que será que eu planto e as coisas não dão certo? Porque talvez você não tenha de fato essa inclinação ou essa dimensão da inteligência chamada naturalista. É por isso que tem gente que adora jardinagem, se especializa nisso, tem gente que gosta da agricultura e se dá bem com isso. Isso mostra que, às vezes, o profissional é um péssimo profissional naquela área e outros da mesma área são excelentes profissionais. Porque aquela pessoa que está fazendo um trabalho para o qual ele tem aptidão ou inclinação, ele se dá melhor, ele tem melhores resultados. Então isso às vezes nos mostra que você pode de repente estar fazendo algo que não diz respeito a você, que não é o que você gostaria de fazer ou não é a sua inclinação. E é por isso que você tem alguma dificuldade ou faz de forma frustrada, não tem prazer em fazer, não tem paixão, porque está fazendo aquilo que não deveria fazer. E para você fazer o que você gostaria de fazer, para ter foco, você precisa saber qual é a sua inclinação, qual é o seu potencial. E por falar em potencial, eu estava dizendo no início que às vezes você olha para uma pessoa e não dá nada por ela. E com o passar do tempo você descobre que aquela pessoa
tornou-se um grande empresário, uma pessoa de sucesso, um grande palestrante, um grande escritor, um grande cantor, porque a gente tem essa mania de olhar as pessoas de forma muito superficial. E às vezes nós mesmos nos olhamos de forma superficial. E quantos pais que não incentivam seus filhos para uma determinada habilidade exatamente porque não percebeu, não conhece a teoria das inteligências múltiplas, e até professores também. Às vezes o aluno vai muito mal na escola e você diz, puxa, esse menino não se dedica, esse menino não estuda, esse menino não aprende, porque ele pode estar sendo ensinado de maneira errada. Porque o professor ou a professora pode não estar percebendo qual é a sua inclinação. Eu, por exemplo, me achava ignorante, eu achava que eu era um garoto burro e que não iria aprender nada, que seria um fracassado na vida. Eu pensava assim, porque eu era péssimo de matemática. Eu era muito ruim. Eu tirava notas muito baixas. Só nota vermelha em matemática. Como eu era ruim de matemática. E não me entrava na cabeça, eu não aprendia. Não conseguia aprender. E os professores me cobravam o aprendizado, porém, não percebiam que eu não levava jeito para matemática. E aquilo me punha para baixo, minha autoestima era zero. Era zero. Mas o Gardner me mostrou que entender de matemática, ter habilidade com matemática, gostar de matemática é apenas um detalhe. É apenas uma dimensão da inteligência. Isso não quer dizer que eu não seja uma pessoa inteligente. Que eu precisava me descobrir, saber qual é a minha inclinação. E acontecia um fenômeno interessante durante o período que eu estudava. Eu sempre era chamado para fazer a leitura do livro, a leitura do texto. Isso geralmente em aula de português ou até aula de história ou de geografia, a professora dizia para eu ler determinado capítulo do texto ou para ler o texto inteiro. E eu lia. Eu ia muito bem na aula de língua portuguesa, eu ia muito bem em geografia, em história, mas em matemática, em química, em física, eu era péssimo. Por quê? Porque matemática, física, química depende muito da inteligência lógico-matemática. E em mim ela era pouco desenvolvida. Já para a aula de português, eu era chamado para fazer as leituras e eu não entendia muito bem por que a professora me pedia. Eu achava que era um castigo, ela queria me castigar, não é possível, porque eu era muito tímido. E, no entanto, ela vivia me chamando para fazer a leitura. Eu só vim descobrir isso depois, bem mais velho, depois que eu tive contato com a teoria das inteligências múltiplas e que eu vim entender que eu não era bom em matemática, eu não tinha a inteligência lógico-matemática bem desenvolvida, mas eu era bom em linguística, em inteligência linguística, que era a habilidade para falar e para escrever. Tanto é que eu escrevi um livro e eu virei locutor. Fui trabalhar no rádio como locutor, apesar da minha timidez. Então, só depois que eu vim compreender que eu tinha esta dimensão da inteligência. E a partir daí, depois dessa descoberta, eu passei a ser um defensor e um propagador da teoria das inteligências múltiplas, para que as pessoas também se encontrem. Era a inteligência linguística que eu tinha mais apurada em mim. E uma vez que eu descobri isso, eu comecei a me dedicar mais, a me aprofundar, a estudar, a focar. Aí caiu a ficha. Aí eu entendi o que quer dizer você precisa ter foco. Para eu ter foco, eu preciso descobrir qual é a minha inclinação, qual é o meu talento, qual é o meu dom, e aí sim me dedicar a desenvolver habilidade naquilo. Então é isso que a gente precisa entender nas pessoas. Quando você olhar uma pessoa que ainda não tem nada, não construiu nada na vida, não julgue esta pessoa, não faça juízo de valor, porque você não conhece as razões plausíveis daquela pessoa e ao mesmo tempo você não prestou atenção se ela tem ou não algum talento. Você que é pai, você que é professor, observa os seus alunos, observa os seus filhos. Perceba se ele tem alguma habilidade
Eu, por exemplo, eu sou bom para fazer desenho artístico, e já fiz muita coisa, pintei muitos quadros, fiz muitos desenhos e não fui na escola aprender. É uma inclinação. Então, quando o pai percebe no filho ou na filha uma determinada inclinação, incentiva ele. Põe ele num curso para se especializar naquilo, porque ele tem aquela inclinação. E se ele trabalhar em cima da própria inclinação, ele vai ser uma pessoa de sucesso. Ele vai se encontrar, vai ser mais feliz, vai fazer com mais paixão, com mais competência. E claro que o sucesso virá. Esse é o potencial que a gente tem que observar nas pessoas. É o potencial. Eu me lembro que quando eu ia atrás de emprego, naquela época que um garoto podia trabalhar com carteira assinada e tudo, eu ia atrás para tentar arrumar um emprego, porque nós éramos muito pobres, passávamos muitas necessidades, e aí eu precisava trabalhar, eu ia atrás de emprego. E sempre tinha aquela história: você não tem experiência. E a gente falava sempre isso: olha, como é que eu vou ter experiência se ninguém me dá oportunidade? Como é que eu vou ter a experiência? Então as pessoas fazem a avaliação do potencial vendo a vida pregressa da pessoa. O que é que você já fez, o que é que você já estudou. Ela vai analisar a sua vida passada. Ela não para pensar no presente e no futuro que você terá. Este é o erro do ser humano. Às vezes a garota está namorando um rapaz e o pai diz assim: esse rapaz não tem nada, esse rapaz não tem onde cair morto. Já ouviu também essa maneira de falar? O cara não tem onde cair morto, você vai perder seu tempo com ele. Porque o que é que o pai está olhando? Só o momento presente. Ele está esquecendo que existe ali um potencial de desenvolvimento. Essa pessoa não vai ser sempre a mesma, ela vai crescer, vai amadurecer, vai buscar alternativas, enfim, vai adquirir habilidades e poderá vir a ser alguém de sucesso no futuro. Porque o que a gente tem que observar nas pessoas é o potencial delas e não a vida pregressa. Porque às vezes a pessoa nasce numa família bem abastada, com muito dinheiro, e aí os pais colocam nas melhores escolas e etc. E depois o cara vai para a faculdade e você acha que ele é um bom partido. E no final você vai descobrir que nada daquilo valeu. Tanto é que você vê tantas pessoas formadas, graduadas, e que não exercem a profissão que estudou. Porque a faculdade é para profissão, para você, enfim, eu quero ser advogado, tem que fazer faculdade de direito. Eu quero ser médico, tem que fazer faculdade de medicina. Eu quero ser engenheiro, tem que fazer faculdade de engenharia. Aí o cara faz a faculdade, ele se forma e descobre que não tem nenhuma inclinação para aquilo e nem arruma emprego. E aí vai fazer qualquer outra coisa. Então não é isso que importa, o que importa é o potencial da pessoa. Então quando você conhecer uma pessoa, primeiro você tem que se predispor a ouvir a pessoa e tem que ser bom para fazer perguntas. Fazer perguntas é uma arte. Você faz perguntas, escuta e você começa a perceber o potencial. Porque eu, por exemplo, quando comecei a namorar, eu era nada, eu era um zero à esquerda, não tinha absolutamente nada. Mas existia dentro de mim um potencial que em algum momento iria aparecer, que iria aflorar o meu potencial. E às vezes um cara que parece ser um excelente partido se revela no futuro próximo alguém sem nenhuma competência, sem nenhum talento e que põe tudo a perder. Então é desse potencial que eu estou falando. Vamos aprender a enxergar além do que os olhos veem. Vamos ser mais atenciosos, vamos fazer perguntas, vamos nos interessar pela pessoa. Porque às vezes tem um potencial ali adormecido ainda, mas que vai se revelar. Então, não vamos cobrar as pessoas de imediato. E não vamos apenas nos valer do passado, porque as pessoas mudam. Porque as pessoas se desenvolvem, aprendem, amadurecem e muita coisa muda.
Eu já encontrei pessoas que no passado eram ninguém, eram pessoas que não tinham nada, nenhum poder aquisitivo, não tinham absolutamente nada, e de repente você encontra, e essa pessoa hoje é um grande empresário, você nem podia imaginar. Ou virou um grande talento. Tornou-se uma pessoa muito conhecida porque tinha o potencial. É isso que eu quero passar para você. Esta é a nossa reflexão de hoje. Vamos pensar no potencial dos nossos filhos, vamos olhar para eles e perceber que ali tem um grande potencial, e a gente observa isso pelo comportamento. Tem gente que é muito tímida, você fala, esse menino não vai dar em nada, ele é muito tímido. É porque você não prestou atenção nele. De repente você vê ele fazendo desenhos com uma certa habilidade, você diz, puxa, ele não foi estudar. Como é que ele consegue fazer? É uma aptidão nele, a inteligência espacial nele, a inteligência sinestésica corporal nele. E aí o que é que você deve fazer? Aí ele tem jeito para desenho. Incentiva a fazer um curso para se especializar, para aprender mais, para acelerar o aprendizado. Dá força para ele. De repente você vê o teu filho, que você dizia que era um garoto extremamente tímido e que provavelmente não tinha futuro, você vê ele trabalhando, por exemplo, nessas grandes empresas que fazem os desenhos da Disney. Tem brasileiro, sabia disso? Muitos dos desenhos que nós assistimos tem brasileiro morando lá fora e trabalhando nessas grandes companhias que fazem essas obras de arte maravilhosas. É verdade. Às vezes você não dava nada para aquela pessoa, mas de repente essa pessoa se transformou. Já ouviu aquela história do cisne, né? Que a gente fala, aquele cisne feinho, etc., que de repente se revela uma beldade, alguém extremamente, bonito, que chama atenção, enfim, que embeleza tudo. A vida é assim mesmo. Então, hoje o assunto é esse, potencial. Olha para dentro de você. Faça uma avaliação crítica a seu próprio respeito. Verifica se você não está na função errada. Verifica se você não tinha de fato alguma aptidão que você deixou adormecido, porque não teve incentivo, porque ninguém enxergou aquilo em você, ninguém chamou sua atenção. Eu falo sobre a inteligência perceptiva, que nos dá esta referência, ela nos faz enxergar. Eu até digo assim, olha, às vezes você faz alguma coisa que todo mundo elogia. Um exemplo bem simples, de repente você faz um prato, uma comida, que todo mundo gosta e todo mundo elogia. E as pessoas vivem falando isso para você. Sua comida é deliciosa. Essa comida que você faz é diferente, ela é muito mais saborosa. Ou seja, você vive recebendo elogios e não presta atenção que as pessoas estão dando sinais. São os indícios da sua competência. E fazer uma boa alimentação, uma alimentação gostosa, uma comida gostosa, também tem a ver com inteligência espacial, sinestésica corporal, naturalista. Tem a ver com isso também. Hoje já se fala sobre a chamada inteligência gustativa, que o Gardner não comentou na teoria das inteligências múltiplas, mas hoje existe. E quando me falaram sobre a inteligência gustativa, eu fiquei pensando, será que isso existe? Será que é possível? É verdade, é a inteligência do paladar. E eu dizia, mas o que é amargo já não é amargo? O que é doce já não é doce? O que é azedo já não é azedo? Pois é, mas a gente pode aumentar a sensibilidade e a percepção. Essas pessoas que experimentam o vinho, os enólogos, por exemplo, ou tem até outro nome que não me lembro agora, mas enfim, essas pessoas que experimentam o vinho para saber se o vinho é bom, que tipo de vinho é, para classificar o vinho, essas pessoas têm uma sensibilidade no paladar que uma pessoa comum não tem. As pessoas que experimentam os temperos dentro das indústrias de alimento, essas pessoas precisam testar o gosto daquele produto,
daquela comida, daquele prato, e elas apuram a sensibilidade do paladar. Por isso que chama-se inteligência gustativa, é da degustação. Olha que bacana isso. Então, de fato, isso existe, é verdade, e nós não somos treinados para isso, mas tem alguém que entra nesse tipo de trabalho e acaba, pela própria necessidade do trabalho, acaba apurando, aumentando a sensibilidade e a percepção do paladar e se torna especialista para escolher qual o tempero mais adequado, mais saboroso, qual a mistura mais saborosa. Percebe como é interessante a gente pensar no potencial humano? Então, a partir disso, não vamos mais desprezar nenhuma pessoa que nesse momento parece não ter nenhum tipo de talento ou parece ser uma pessoa fracassada que não tem futuro. Eu digo que a mulher ela tem uma certa sensibilidade para isso, um certo sexto sentido. A mulher meio que percebe o potencial do cara. E às vezes elas acertam mesmo. Aquele cara que ninguém dava valor para ele, ninguém via futuro nele, de repente ele se sai muito bem na vida. É o potencial humano. Então, não menospreze ninguém, muito menos os seus filhos e os seus alunos. Às vezes o aluno não está aprendendo porque você não percebeu que ele tem uma determinada aptidão. Se você descobrisse, você poderia ensiná-lo a partir daquela aptidão e ele aprenderia melhor, com muito mais facilidade. Por isso que a gente fala sobre a forma lúdica de ensinar. A forma lúdica. Quando se fala, olha, aqui nós temos uma forma lúdica de ensinar. É a forma em que as pessoas às vezes aprendem brincando. Aprende tocando, apalpando, cheirando. Então tem gente que tem facilidade de aprender pelo método convencional e outras têm maior facilidade de aprender por métodos diferenciados. É por isso que o professor também precisa entender sobre a teoria das inteligências múltiplas, e todos os pais deveriam saber disso para poder olhar para o seu filho, prestar atenção nele, observar qual é a sua inclinação o quanto mais cedo possível para incentivá-lo, para ajudá-lo a desenvolver a sua própria aptidão, a sua inclinação e com isso fazer dele ou dela uma pessoa feliz e realizada. A reflexão de hoje é sobre isso, é sobre o potencial humano.